quinto sentido para descrever para vocês a audição. E a audição é proporcionada pelas orelhas. Alguém briga comigo. Ô, Landim, o nome não era para ser ouvido, não? Não, gente. O nome ouvido não existe mais em anatomia humana há muito tempo, né? Então, o nome do aparelho auditivo como um todo, hoje em dia, é orelha, né? Antigamente a gente chamava isso aqui de orelha, né? E o lado de dentro a gente chamava de ouvido. Mas hoje em dia, todo o aparelho auditivo ele é conhecido com o nome de orelha e ao pé da letra o nome ouvido nem sequer é mais utilizado. Usamos ouvido por causa da nossa linguagem coloquial, né? Então, coloquialmente se fala muito ainda em ouvido, mas do ponto de vista anatômico, esse nome ouvido nem sequer deve ser utilizado. A gente tem que o aparelho auditivo, ele se chama de orelha. Sendo que a orelha, ela se divide em 3 partes. Número 1, orelha externa. Sendo que a orelha externa, ela é constituída do pavilhão auricular, a orelha propriamente dita, e, gente, pelo canal auditivo externo, onde o canal auditivo externo, vamos colocar desse jeito, é o buraco do cotonete, ok? Exatamente onde você vai lá enfiar o cotonete, né? Inclusive oficialmente, né? Recomendação é, não se deve usar cotonete para poder limpar lá, né, a orelha, né? Porque você pode acabar aprofundando demais o cotonete, danificando alguma das estruturas. Mas assim, né? Vou chamar então o canal auditivo externo de buraco do cotonete. Era uma vez pavilhão auricular do cidadão, né? Então estou desenhando aqui um pedaço do cabeção do cidadão e a gente vai ter exatamente o canal auditivo externo. Então a gente vai ter lá pavilhão auricular, a orelha do amiguinho, orelha propriamente dita, né? Orelha, como a gente usa a linguagem lá coloquial da gente, pavilhão auricular, você vai ter o canal auditivo externo. E, gente, no canal auditivo externo, nós vamos ter glândulas. Essas glândulas produtoras de um material chamado de cerume. Cerume, cera de ouvido, né? E qual é o papel do cerume? Qual é o papel da cera de ouvido? Papel muito semelhante ao papel do muco das vias aéreas. Cera moçada lá, pegajosazinha, exatamente para poder reter partículas que tentem entrar na orelha e que poderiam causar algum dano ao aparelho auditivo, né? Ao contrário, entretanto, lá das vias aéreas, onde você tem um muco, que você respira, e aí vem a poeira, gruda no muco, tem aqueles cílios para poder remover o muco, não existem, moçada, estruturas dessas para poder remover o cerume, para poder remover a cera, né? Não tem problema não, né? Toda vez que você vai lá e deita, a cera vai escorrendo para um lado, deitou para o outro lado, a cera vai escorrer para o outro, essa cera é naturalmente eliminada. Algumas pessoas têm uma produção muito grande de cera e uma cera um pouco mais viscosa, que ela não é eliminada com tanta facilidade. E o resultado, que pode acontecer, do cidadão ficar com tanta cera no ouvido, que ele fica surdo. Então não, quando sua mãe reclama de você lá, menino, não tá me escutando, tá com cera no ouvido e tal. Isso existe, gente, isso existe. Às vezes o cara fica com tanta cera lá, que entope o canal auditivo externo e o cara não escuta. Tem gente que tem que visitar lá o otorrino de vez em quando, né? De mês em mês, lá de meses em meses, tem que visitar lá o médico otorrino para tirar um bocadão de cera de dentro do ouvido, né? Bem dizer, tirar uma vela de dentro do ouvido de tanta cera, para exatamente desobstruir, para o cara conseguir chegar e escutar direitinho, né? Então, pavilhão auricular, canal auditivo externo, exatamente a orelha externa. Eu diria que o papel lá da orelha externa é captar o som, né? Então o som ele vai ser captado exatamente pelo pavilhão auricular, pelo canal auditivo externo. Inclusive, você pega lá no pavilhão auricular, né? Na orelha propriamente dita, hoje, gente, você tem lá aquela série de dobras, aquela série de reentrâncias. Essas reentrâncias ajudam a direcionar o som para o canal auditivo externo aqui na jogada. Você vai ter segunda região da orelha, orelha média. A orelha média, moçadinha, ela vai apresentar uma série de componentes. Número 1, uma membrana conhecida com o nome de tímpano. O tímpano está associado a 3 ossos. São os 3 menores ossos do corpo humano, os 3 ossículos lá do ouvido, na sequência em que eles estão martelo, bigorna e estribo, um antigo nome para o estribo, columela,
algumas provas mais doidinhas podem querer utilizar essa nomenclatura. Sendo gente que, como é que é a brincadeira? Então lá no final do canal auditivo externo, você tem a membrana, o tímpano aqui na jogada, e você vai ter orelha, média, os 3 ossinhos, vou só colocar aqui martelo, bigorna e estribo na sequência em que eles estão. Gente, para que serve martelo? Para que serve bigorna? Para que serve estribo? Para que serve o tímpano? Simples, moçada. A orelha média como um todo, ela tem um papel de amplificar o som. Isso quer dizer que se você perfurar o seu tímpano, se você tiver algum problema com um desses 3 ossinhos, o som vai ficar tão baixo que você vai acabar ficando surdo. Né? Então você tem lá problema com um dos ossinhos ou a membrana timpânica é perfurada, né? Você vai ter problemas com amplificar o som vai ficar tão baixo para você que você não percebe direito. Né? Tava comentando sobre o perigo lá da utilização do cotonete, né? Se você vai lá aprofunda demais o cotonete, você pode perfurar um tímpano. Né? Teve um aluno meu que contou a história, certa vez eu dando essa aula, né? Comentando que estava lá, né, com um cotonete no ouvido, morto de feliz, né? E o celular dele estava numa prateleira lá no banheiro dele, e quando o celular tocou, ele foi pegar o celular, pá, fez isso. No que ele fez isso, com o braço dele, ele empurra o cotonete para dentro do tímpano e consegue perfurar o tímpano dele. Que azar, filha da mãe. Ou seja, cuidado com o cotonete para não aprofundar demais. Se perfurar o tímpano, vai ficar surdo. Né? O som vai ficar muito baixo, você não vai conseguir amplificar o som direito. Nós temos ainda, gente, um outro importante componente na orelha média, conhecida com o nome de tuba auditiva, ou ainda pelo nome de trompa de Eustáquio. Devo admitir que o nome trompa de Eustáquio está super caindo em desuso, mas algumas questões ainda vão utilizar. E o que é a tuba auditiva, a trompa de Eustáquio? É exatamente um canal que vai ligar, que vai conectar a orelha média à garganta, à faringe. Quer dizer, então, que bem aqui, da região da orelha média, nós vamos ter um canal, esse canal, tuba auditiva, o nome dele, e a tuba auditiva vai bater lá na sua garganta. Pera aí, Landim, existe comunicação entre a orelha e a garganta, entre a orelha e a faringe? Tem, gente, tuba auditiva. Se alguém lembra quando era pivete, que tinha lá crises de ouvido, dor de ouvido, incomoda pra caramba em criança, que às vezes colocavam um remédio pra você dentro do ouvido e você sente o gosto amargo do remédio na boca, o que mostra que tem uma conexão entre a orelha externa e lá a garganta. Né? Quando você vai lá, através da orelha média, a droga ela pode de repente, o remédio pode de repente passar para a orelha média, pela tuba auditiva e bater aqui na sua garganta. Então quem vai conectar a orelha média à faringe vai ser exatamente a tuba auditiva. Qual é o papel disso? Igualar a pressão do ar. Tem uma questão super tradicional de vestibular sobre isso, que é exatamente o episódio do avião. Toda vez, moçada, que o avião começa a pousar, você começa a sentir um incômodo no ouvido. Às vezes, inclusive, dói. Agora, por quê? Por causa da diferença de pressão. À medida que o avião vai pousando, a pressão vai aumentando cada vez mais. Ora, o resultado é que a pressão na orelha externa, já que o avião está pousando, quanto mais baixo, maior vai ser a pressão atmosférica, a pressão na orelha externa vai ser maior do que a pressão na orelha média. Como a pressão na orelha externa é maior do que a pressão na orelha média, maior de um lado do que do outro, gente, a pressão fica empurrando o tímpano, né? No que a pressão empurra um tímpano, 2 efeitos. Primeiro que o tímpano não consegue amplificar o som direito, daí você fica com a sensação de ouvido entupido, você fica meio surdo, porque uma vez que o tímpano está sendo empurrado, ele fica todo esticado, ele não consegue amplificar o som. Então o som vai parecer baixo, você vai ficar exatamente meio surdo, né? Sensação de ouvido entupido. Ah, e dói, né? Porque se a diferença de pressão é muito grande, o tímpano fica tão esticado que vai acabar doendo. Não se preocupem que já a tuba auditiva ela vai trabalhar igualando a pressão do ar na faringe, que é a pressão da boca, exatamente, moçada, com da orelha média, que é a mesma da orelha externa, né? A pressão do ar aqui na orelha externa é a mesma pressão do ar na minha boca. Se aqui está alto,
então na boca e automaticamente na garganta também está alta. Quando, gente, a tuba auditiva abre, o resultado é que esse canal, ele permite que o ar passe e a pressão aqui é alta, passa a ser alta aqui também. No que a pressão aqui está alta, iguala a pressão quando o canal auditivo externo com a orelha externa e o tímpano volta para o lugar. No que você iguala as pressões, o tímpano volta para o lugar, ele volta a amplificar o som, não tem mais a sensação de ouvido entupido e, claro, para de doer. Uma dica, né? Tá lá no avião, tá doendo muito o ouvido, masque chiclete, abrir e fechar a mandíbula, força a abertura da tuba auditiva. Uma vez que força a abertura da tuba auditiva, facilita a equalização da pressão. Então, no que abre a tuba auditiva, o ar vai passar pela tuba auditiva, vai igualar a pressão na boca, na garganta, com a orelha média, então iguala com a orelha externa, e com isso, moçada, a pressão é igual, o tímpano volta para o lugar. Né? Às vezes esse lance, você sentir a diferença de pressão, você vê, não é nem no avião, você vê às vezes em carro. Você está num carro descendo uma serra muito rápido, à medida que você vai descendo a serra, quanto mais você desce, mais alta é a pressão, fica diferente a pressão na orelha externa e na orelha média, uma mais alta, outra mais baixa, o tímpano vai ser empurrado, sensação de ouvido entupido, sensação de dor, até que a tuba auditiva, ela abre, o ar passa da faringe, equaliza a pressão, no que equaliza a pressão igual aos dois lados, o tímpano, ele volta para o lugar. Volto a dizer, um clássico das questões, então, é a tuba auditiva, né? Tuba auditiva vai igualar a pressão do ar em orelha externa e orelha média. Exatamente para evitar que o tímpano não trabalhe direito, evitar a sensação de ouvido entupido, evitar a sensação de dor que às vezes está acontecendo. Chegamos, gente, no último dos componentes, na última das regiões da orelha para descrever. Ora, você tem lá orelha externa, orelha média, orelha interna, né? O óbvio. Sendo que a orelha interna, gente, ela vai ser tão complicada, mas tão complicada, que ela recebe o apelido de labirinto. E a orelha interna, na verdade, ela apresenta dois componentes. Tem um componente chamado de cóclea, relacionada com a audição. A cóclea, gente, ela vai estar localizada bem aqui e ela tem a forma de um caracol. Vocês vão entender já já o que é que a cóclea, ela tem que ter esse formato de caracol. E, gente, nós vamos ter ainda, na orelha interna, uma estrutura chamada de aparelho vestibular. Olha o nome dessa desgraça, vestibular, ninguém merece, né? Sendo que o aparelho vestibular está relacionado com a percepção de equilíbrio. Não por acaso, se você tem labirintite, você vai ter problemas com o processamento do equilíbrio. Porque na orelha interna, no labirinto, aqui na jogada, você vai ter a cóclea para audição, o aparelho vestibular para percepção de equilíbrio. Então, na labirintite afeta essa área, afeta a percepção de equilíbrio. Quem tem labirintite vai ficar nauseado, tonto e etc e tal. Falaremos primeiro, claro, sobre a audição, já eu converso sobre o aparelho vestibular e o sentido do equilíbrio, né? Tá aqui mostrado então a cóclea no meu desenho horroroso. Gente, para poder entender como é que a cóclea funciona, explicar o funcionamento da cóclea com ela enrolada desse jeito é muito complicado. Daí eu vou pedir lá para vocês me ajudarem um pouco com a criatividade de vocês. Acho que todo mundo lembra lá de um brinquedo de aniversário de criança chamado de língua de sogra. Não sei se em todas as regiões do Brasil o nome é o mesmo. Uma língua de sogra é um negócio parecido com isso aqui, que você sopra, aí desenrola. Né? Acho que a moçada entendeu o que é que eu estou falando. Parece que isso aqui você sopra, aí desenrola. Eu sei que a cóclea não dá para desenrolar, mas se desse para desenrolar, faz de conta que desse para desenrolar, estou desenhando a cóclea desenrolada, como se, moçada, fosse lá o brinquedo do aniversáriozinho de criança e eu tivesse desenrolado. Tanto é que eu vou pegar esse desenho e vou repetir bem aqui do lado. A gente tem tímpano, martelo, bigorna e estribo, e a cóclea desenhada e desenrolada. Gente, a cóclea, quando você analisa ela com um bocadinho mais de carinho, você vai notar que ela é constituída de dois canais.
Sendo que, em relação a esses dois canais, o canal de cima ele é conhecido com o nome de escala vestibular, e a abertura desse canal de cima recebe o nome de janela oval. Nós vamos ter que o canal de baixo se chama de escala timpânica, e, gente, a saída da escala timpânica vai ser outra janela, chamada agora de janela redonda. Esses nomes que eu estou utilizando, escala vestibular, escala timpânica, canal de cima, canal de baixo. E o que é que tem nesses canais? Um líquido. Esse líquido ele é conhecido com o nome de perilinfa. Então, esse líquido, conhecido com o nome de perilinfa aqui na jogada. Sendo que entre o canal de cima, escala vestibular, e o canal de baixo, escala timpânica, nós temos uma membrana. Essa membrana ela é chamada de membrana basilar, e essa membrana basilar ela é uma membrana fixa associada com a estrutura chamada de órgão de Corti. Onde, moçada, o órgão de Corti ele apresenta neurônios modificados, chamados cílios. Nada a ver, gente, com os cílios do seu olho. Só o nome que é o mesmo. Mas esses cílios, eles são exatamente neurônios especiais. Neurônios modificados capazes de transformar vibrações do som em impulsos nervosos, que são interpretados lá pelo cérebro como se fosse som. Essa membrana basilar, então, está associada com o órgão de Corti. A membrana basilar, ela é uma estrutura fixa. Ela não é capaz de se mexer, mas o órgão de Corti, ele apresenta cílios. Opa, volto a dizer, esses cílios, eles são neurônios especiais, neurônios modificados, capazes de converter a vibração do ar, que é o som, das aulas de física, né? Som é o ar vibrando, converter lá as vibrações do som em impulsos nervosos, sendo que esses impulsos nervosos serão interpretados pelo cérebro como sendo sons. Só que além da membrana basilar com o órgão de Corti e os cílios que a gente desenhou, nós vamos ter aqui na jogada ainda uma outra membrana. Essa membrana ela é conhecida com o nome de membrana tectórica. E a membrana tectórica, ela, gente, ao contrário da membrana basilar, que é uma estrutura fixa, que não é capaz de se mexer, nós vamos ter que a membrana tectórica, ela é uma estrutura móvel, capaz de se movimentar de acordo com as vibrações. Lá vou eu pegar essa bagunça toda e vou tentar explicar para vocês, aqui, continuando o desenho, né, a tuba auditiva conectada lá com a faringe, e tentar explicar para vocês como é que acontece o sentido da audição. Lá vai, gente, o Landim grita, né? E o som é o ar vibrando. E as vibrações do ar, elas vêm pavilhão auricular, canal auditivo externo, tímpano, martelo, bigorna, estribo. Que nem eu coloquei, vem aqui, né? Pelo canal auditivo externo, tímpano, martelo, bigorna e estribo. Do estribo, moçada, a vibração é transferida para a janela oval. E da janela oval, a vibração é transferida para a perilinfa, o líquido da escala vestibular. Quer dizer que esse líquido vai vibrando, vibrando, vibrando pela escala vestibular, volta vibrando, vibrando aqui embaixo pela tal da escala timpânica, que também tem perilinfa, e essa vibração é transferida agora para a janela redonda. E com isso, a vibração é transferida para a tuba auditiva para poder ser dissipada pela faringe. Aliás, é um segundo papel que a tuba auditiva tem, né? Estava comentando que a tuba auditiva, esse canal que liga orelha média à faringe, iguala a pressão do ar em orelha externa e orelha média, outra função também tem um papel de dissipar as vibrações que saem da cóclea. As vibrações provenientes da cóclea são dissipadas a partir da tuba auditiva. Então, a tuba auditiva, a trompa de Eustáquio, também tem esse papel de dissipar as vibrações. Então,
O ar vem vibrando, tímpano, martelo, bigorna, estribo, janela oval vibra, escala vestibular com a perilinfa vibra, vai vibrando até o final, volta vibrando pela escala timpânica, a vibração vem janela redonda, tubo auditiva faringe e se dissipa. Sendo que, uma vez que eu tenho a perilinfa vibrando aqui na escala vestibular, o líquido sobe e desce. À medida que o líquido sobe e desce, essa membrana tectórica que é móvel, ela sobe e desce. À medida que ela sobe e desce, ela vai batendo nos cílios. Quando ela desce, bate no cílio. Quando ela sobe, não bate no cílio. Desce, bate no cílio. Quando sobe, não bate no cílio. Bate, não bate. Bate, não bate. Estimula, não estimula. Estimula, não estimula. E toda vez que a membrana tectórica, que fica subindo e descendo, de acordo com a vibração do líquido, bate nos cílios, os cílios, eles convertem as vibrações do som, essas vibrações que estão fazendo a membrana tectórica subir e descer, desceu e encostou no cílio, e gera impulso nervoso, que é interpretado pelo cérebro como sendo um som, né? Então, membrana basilar, tem um órgão de Corti com cílios, membrana basilar fixa, ela não se mexe. Mas você tem que a membrana tectórica móvel, à medida que a perilinfa vai vibrando, a membrana tectórica vai vibrando. Desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, estimula os cílios, e com isso eles vão gerar impulsos nervosos para o cérebro interpretar como som. Que tal, se eu tentar organizar essa ideia, um bocadinho melhor? Então, como é que funciona o sentido de audição? Ora, o som, ele é o ar vibrando. No que o ar vibra, as vibrações, elas vão ser transmitidas até, moçada, tímpano, martelo, bigorna, estribo. Então, tímpano, martelo, bigorna e estribo vibram. A vibração é transmitida, então, ela é transferida para a janela oval, que é a entrada da cóclea. A janela oval, ela vibra. A vibração, então, é transmitida para o líquido que tem dentro da escala vestibular. O líquido perilinfa, ele vai vibrando. No que esse líquido vibra, a membrana tectórica, que ela é móvel, ela vibra. No que a membrana tectórica vibra, ela estimula os cílios. Ela estimula os cílios do órgão de Corti. No que a membrana tectórica está vibrando, sobe e desce, estimula os cílios do órgão de Corti, então os cílios produzem impulsos nervosos. Os cílios, neurônios modificados, produzem impulsos nervosos que serão interpretados pelo cérebro como sendo sons. Pronto, gente. Então, o ar vibra, tímpano, martelo, bigorna e estribo vibram, janela oval vibra, perilinfa vibra, membrana tectórica vibra, sobe e desce, estimula os cílios do órgão de Corti. A gente tem que esses cílios, então, vão estar produzindo impulsos nervosos que vão lá no cérebro ser interpretados como som. Eis aqui como funciona o sentido de audição. E aí, moçada, figurinhas mais bonitinhas mostrando o nosso aparelho auditivo, né? Você tem lá o pavilhão auricular, a orelha propriamente dita, né? Você tem lá o canal auditivo externo, o buraco do cotonete. Juntos, pavilhão auricular e canal auditivo externo são a orelha externa. Começa a orelha média. Ela tem uma membrana, tímpano, e os três menores ossos do corpo humano, na sequência, martelo, bigorna, estribo, sendo que o menor dos três é o estribo. Nós temos ainda, gente, na orelha média, a trompa de Eustáquio, ou tuba auditiva, que conecta a orelha média à garganta, à faringe, para igualar a pressão do ar entre a orelha média e a orelha externa. Nós temos, moçada, na orelha interna, a cóclea, em forma lá de caracol, exatamente para audição. Entretanto, a orelha interna, além de você ter a cóclea para audição, tem um aparelho vestibular para o equilíbrio, onde o principal componente do aparelho vestibular, exatamente os canais semicirculares. Além disso, o sáculo e o trículo, que eu não tenho como ver nessa figura do jeito que ela foi colocada.